Shabbat Shalom, estamos de volta aqui no canal hoje para falarmos da Parashat Hashavua, a Parashat Toldot, Baruch Hashem. E nós sabemos que nessa Parashat nasce os dois povos, os grandes líderes das nações, Edom e Israel, de Yitzhak e Rivka. A partir do versículo 19 do capítulo 25 de Bereshit, nós lemos: e estas são as gerações de Yitzhak, filho de Abraão. E Yitzhak tinha 40 anos de idade ao tomar Rivka, filha de Betuel, o Arami, de Padan Aram, irmã de Lavan, o Arami, para ele como mulher. Nós sabemos que quando Rivka vem, ela tem 3 anos de idade. Eu falei sobre o desenvolvimento dos povos antigos, que era um desenvolvimento diferente dos de hoje. Contudo, ainda assim muito jovem para se casar. Mas eu vou contar aqui para os irmãos que Rivka, ela teve, na verdade, ela foi resgatada da casa do pai. Betuel era um sacerdote perverso. Ele fazia rituais sexuais de idolatria. E lá na terra de Padan Aram, todas as meninas de 3 anos de idade, ele inseria, né, nessa prática, dizendo ele que estava abençoando a menina para que ela fosse fértil. E quando Rivka completou 3 anos, que ia acontecer com ela a mesma coisa, o Eterno então permite dela ser buscada como esposa para Yitzhak, e ela se livra dessa situação que ela ia passar com o pai. Então esse perverso, na noite que recebe o Eliezer, ele coloca veneno na comida de Eliezer, entrega o prato de comida para Eliezer, e Eliezer, ele fala, não vou comer, primeiro eu tenho que dizer tudo, e Eliezer conta tudo, como a gente estudou na Parashat passada, e Eliezer empurra o prato, e naquela confusão os pratos se misturam, e ele que come o prato envenenado, e ele no outro dia, ele amanhece morto. Por isso que quando a gente vai ler sobre Rivka ir embora, eles tentam segurar Rivka porque o pai morre, mas o Eliezer insiste e ele leva ela. E Rivka chega aos 3 anos de idade e se torna noiva de Yitzhak, comprometida com ele. Assim como Yosef estava comprometida com Miriam, antes de realmente fazer o casamento, né, começar a funcionar de verdade na totalidade, e Miriam aparece grávida de Yeshua. Esse momento de Rivka estar noiva, passou-se então 15 anos, 18 anos, desculpa. Ela ficou 18 anos estudando na tenda de Sara. E aí, aos 20 anos, ela é engravida. E ele começa a rezar por Rivka para que ela tenha filho logo assim que ele a conhece. Ele reza 20 anos para ter filho com Rivka. Ele não espera primeiro tentar ter um filho para depois a reza. Ele reza desde que ele reza 20 anos, antes mesmo de se deitar com sua esposa, ele já tem feito o pedido diante do Eterno, porque ele sabia que ela era estéril. Nada era escondido dos patriarcas. Os patriarcas, eles tinham profecia. Eles eram homens de visão. Eles viam o futuro, eles viam o presente, eles compreendiam o passado. Eram pessoas muito elevadas. Inclusive, nessa porção, a gente vai ver que Esav, ele era amado por Yitzhak e Yaakov era amado por Rivka. E Esav era a pessoa que Yitzhak ia abençoar. Tanto que Rivka teve que fazer um engano, né? Vamos colocar assim, para poder conseguir a bênção para Yaakov. Por que Yitzhak, um homem tão elevado, ele não via que Esav não era
próprio para ser um líder do povo do Eterno. Porque Yitzhak, ele tinha chegado a um estado de pureza total. Yitzhak não via mais o mal em ninguém, ele só conseguia ver a pureza da alma das pessoas. Yitzhak conseguiu se purificar tanto que os olhos dele só conseguiam enxergar o que era bom. Ele só conseguia ver o que era bom nos outros. Mesmo que aquela pessoa tinha coisa ruim, ele só via o que era bom. Mas mesmo assim, ele não era bobo. Por que que ele queria insistir com isso? Esav, ele era vermelho, ou seja, Esav era Gvurá. Yitzhak também é Gvurá. Só que Yitzhak é Gvurá corrigida. E Esav não. Esav, quando ele nasce, o que diz a Parashá? Fala que ele tinha pelos. O cabelo, o que significa ter pelo, cabelo? No caso do símbolo ali da Torá. O cabelo, ele é feito de queratina, ou seja, é feito o mesmo material que a unha. A unha lembra o material primordial do corpo do primeiro ser humano. E é na unha que as clipot, que as cascas de negatividade se agarram. Ou seja, o cabelo denota que Esav, ele tinha muito potencial para agarrar clipot, para ter muita clipot. E no caso ele tinha. Esav era o caçador. O que significa ser caçador? Caçador é alguém astuto, traiçoeiro, alguém que mata, alguém que avança sobre os outros. Isso é ser caçador. Ele era um caçador de animais, sim, mas não é só essa questão de ser caçador simplesmente, mas sim a natureza de Esav era de um caçador. Por isso o pai também via potencial nele de ser um líder. Por quê? Porque ele era guerreiro, porque ele era ativo. Mas Yaakov era pacato. Yaakov ficava em tendas, ou seja, Yaakov ficava estudando a Torá. Isso é ficar em tendas. Yaakov é um homem de paz, de shalom. E diz que Yaakov era liso. Essa questão dele ser liso não é que ele não tinha cabelo. Ele tinha cabelo, porém não tinha um simbolismo para ele que ele teria facilidade de agarrar clipot. Yaakov foi chamado de Tamima, de perfeito. Baruch Hashem. Então, Rivká, como ela tinha tido a profecia do Eterno, ela procurou Shem, né, o filho de Noah, e perguntou o que estava acontecendo, porque a barriga dela, os meninos brigavam dentro da barriga dela, ela sentia uma agonia. Quando ela passava perto de coisas de idolatria, um menino ficava agoniado, querendo sair da barriga. Quando ela se aproximava de um altar do Eterno, o outro menino ficava agoniado, querendo sair da barriga, ou seja, tinha duas situações estranhas dentro dela, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia que ela era mãe de gêmeos. Então, quando ela descobriu que ela era mãe de gêmeos, então ela entendeu que ela precisava ajudar o filho que lutava pelo bem. Por isso é dito que ela amava Yaakov. Rivká é a reencarnação de Havá, do Ruach de Havá. O que é o Ruach? O Ruach é a parte emocional, a parte da fala, que a pessoa, o fôlego, né? E foi com isso que Havá mais pecou no início. Então, Rivká é a que veio corrigir ainda mais o pecado de Havá. Rivká é como Havá, como Eva, lá no Gan Éden, ela deixou a serpente enganar ela. E ela utilizou a boca para enganar Adão. E como Rivká, ela tinha que enganar a serpente que simbolizava Esav. Esav simboliza a serpente. Enganar a serpente, enganar Esav para pegar dele, né, de volta o que é de Jacob, o que é de Adão. O que a serpente roubou no Gan Éden. A primogenitura, a bênção, aquilo que a serpente tomou lá no Gan Éden. Então, essa família está fazendo o trabalho de tikkun, de conserto. A serpente saiu de dentro de Rivká. Porque quando Havá come o fruto, a serpente entra para dentro dela. Assim é nós, meus irmãos. Dentro de nós existe um Yaakov e um Esav. Dentro de nós existe a serpente. Dentro de nós existe o bem. Nós temos que aprender a enganar a serpente. Nós temos que aprender a dominar o mal e fortalecer o bem.
fortalecer o estudo da Torá, fortalecer o cumprimento do mitzvot. E assim nós vamos estar fazendo o conserto. Porque este tikkun que foi feito pelos patriarcas, ele deve ser replicado por nós. Não é porque os patriarcas cumpriram o tikkun no momento que eles, né, estavam neste mundo, que nós não precisamos cumprir também o tikkun. Não, o tikkun tem que ser feito por cada um de nós, replicado. O que é que a gente utiliza? Utilizamos, então, os exemplos dos patriarcas, né? A vivência deles. Como que eles lidaram com essa situação? Então, a gente começa agora a praticar para nós mesmos, né? Rivka fez o quê? Ela trapaceou a serpente. E assim a gente tem que fazer, dentro de nós mesmos. Trapacear a serpente e fazer Jacob vencer. E fazer Jacob receber a bênção. E fazer Jacob receber a primogenitura. Porque a primogenitura é de Adam, é de Jacob. Quando eles estão dentro da barriga, o Esaú vem, toma o lugar dele, passa na frente e nasce primeiro. Mas isso foi astúcia da serpente. O primogênito é Jacob. Israel, que é Jacob, é o primogênito do Eterno. É Adam. Os sábios dizem que quem viu Jacob, viu Adam, porque eles tinham a mesma aparência. E essa porção nos ensina muito. Além da gente saber lidar com o bem e o mal, nos ensina através do comportamento de pai Yitzhak, como ele se conteve, né? Como ele ouviu o Eterno e os mandamentos do Eterno. O Eterno fala com ele, não saia da terra, e ele não sai. Por que Yitzhak é o único patriarca que não sai da terra? Porque Yitzhak era um sacrifício ambulante. Quando ele foi amarrado no altar, o Eterno recebeu ele como um sacrifício. E ele era santo diante do Eterno, ele não podia sair da terra santa. E ele obedece o Eterno. E ele faz a mesma coisa do pai quanto a esposa dele, mas só que no caso dele, Rivka não chega a ser sequestrada. Ela continua em casa com ele. E o rei vai até ele, o rei Avimelech, e recomenda ele, né, para que abençoe a ele, ao rei. E ele fala que o Eterno abençoou Yitzhak. Yitzhak faz um altar e o Eterno aparece para ele. E todos percebem que tem uma luz muito forte próximo do patriarca e isso sai como notícia. E o rei vem ter com ele. O rei expulsa ele de perto porque ele se torna muito grande. Yitzhak, ele se torna mais próspero do que Abraham. Isso é um ensino. Quando a pessoa controla sua ira, controla a raiva, controla seu comportamento de gvurá, porque Yitzhak é gvurá. Quando a pessoa é controlada, quando ela sabe que ela tem um potencial para desenvolver esse tipo de comportamento e ela controla, isso desentope o canal da prosperidade da pessoa. Então, Yitzhak se tornou muito rico. Yitzhak, ele também na porção fala que ele cavou poços. Qual poços que ele cavou? Os poços que o pai dele, Abraham Avinu, havia cavado e os filisteus haviam entupido os poços. Yitzhak, ele não foi fazer guerra contra os filisteus. Ele simplesmente desentupiu os poços. Ele desentupiu 7 poços. O que isso quer dizer? 7 está sempre ligado a 7 sefirot das emoções que sai de Malhut e sobe até Binah. Yitzhak desentupiu. Isso que nós temos que fazer. Nós temos que deixar o fluxo da sefirot passar de maneira limpa em nós, no universo interno nosso, e não lutar contra os inimigos de carne e osso, mas desentupir em nós mesmos os canais da Sefirot, os canais do fluxo divino, fazendo isso equilibrar dentro de nós. E nisso o rei, né, que significa que
que aqui representa o rei das clipot, ou seja, o Satã, ele vem até Yitzhak e pede para Yitzhak abençoar ele. E Yitzhak recebe ele com um banquete. Inclusive, aquele Salmo 23 é baseado nessa história. David Ameller, ele escreve o Salmo 23, né, conforme esse comportamento de pai Yitzhak, de ter recebido os inimigos na mesa. Ele não recebeu o rei Abimelech com a espada, ele recebeu com uma mesa de manjares. Esse foi o comportamento de pai Yitzhak. E esse é um ensino para nós. Nós devemos fazer o nosso trabalho espiritual e o Eterno expulsará de nós os nossos inimigos e nos fará prosperar. Baruch Hashem. Então, acontece, né, do pai querer abençoar o filho, porque o Yitzhak, por Esav Segvurá, que é da mesma, né, vertente dele, que Yaakov et Feret, Yitzhak vê potencial em Esav, de um grande líder. E ele tinha esperança de que Esav fizesse techuvá. E Esav fosse o cabeça das tribos. Então ele fala, vai meu filho, caça para mim uma caça. E faz do jeito que eu gosto, que eu vou abençoar você. Porque eu não sei se eu estou perto de morrer, porque ele havia ficado cego. Olha o problema da gente fechar os olhos para certas situações que estão tão evidentes. O Eterno faz o quê? Ele vem e deixa a gente cego. Não existe passar a mão na cabeça. A divindade não passa a mão na cabeça de ninguém. Se você quer ficar cego, você acaba por ficar cego. Se você não quer enxergar, você acaba por ficar cego. Não faça de cego nas situações da vida, porque você ficará cego de verdade. Então, o filho mais velho vai caçar, porque ele sabe que é importante a bênção do pai. E a mãe corre e pede Yaakov para trazer 2 cabritos. E os cabritos serviria como a caça, né? O mesmo sabor ela prepararia para Yitzhak, e com o pelo dos cabritos ela cobriria as mãos e o pescoço de Yaakov. É muito importante essa questão do simbolismo das mãos. Por que cabrito? Nós sabemos que o bode é o animal que é requerido para pecado. Então, Esav, ele representava o bode. Por isso que é necessário que fosse pele de cabrito, para que nas mãos, ou seja, nas ações de Yaakov, aparecesse a característica de Esav, para que o pai reconhecesse o filho. Então, e no pescoço, o que quer dizer pescoço? O pescoço é a Sefirat Da'at, que é lá onde a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde a energia que impera lá é a energia sexual. E Esav, ele tinha isso muito desviado. Esav era estuprador. Esav casou-se com 2 cananitas, que o pai e a mãe pediu para não fazer, e ele casou com 2 mulheres de vez. Cananita. Esav era exacerbado sexualmente. Então, por isso a mãe cobriu o pescoço de Yaakov, porque Yaakov era diferente. Yaakov não tinha derramado uma gota de sêmen ainda. Yaakov ficou 60 anos sem derramar uma gota de sêmen. Ele só foi derramar uma gota de sêmen quando ele se casou com Leia, que ele foi enganado, né? Que ele queria casar com Rachel e acabou se casando primeiro com Leia. Mas tudo é medida por medida, nós sabemos. Mas também tem o lado bom da história dele se casar com Leia e Rachel, beneficia Leia. Leia depois é a alma gêmea dele quando ele se torna alma de Israel. Tudo tem um porquê. Quando for na porção seguinte, nós explicaremos. Então, ele cobre o pescoço para trazer essa característica e o pai poder reconhecer o filho rebelde. E quando ele fala com o pai fala, a voz é de Yaakov, mas as mãos
é de Esaú. As mãos são as ações, como eu falei, e a voz, né? Porque quando Jacó fala com o pai, ele se refere ao Eterno. Então, o ruach, a emoção, né? O sentimento era de Jacó, ou seja, era uma pessoa devota ao Eterno. Mas a aparência ali era do filho rebelde do Esaú. E o pai abençoa o filho e o Esaú chega logo depois que ele é abençoado e não tem mais bênção para Esaú. A única bênção que sobra para Esaú é ser escravo de servo de Jacó. E Esaú, ele utiliza de seu gefurá, que é a parte do julgamento, né, da retenção, para odiar seu irmão. Ele odeia seu irmão com ódio mortal e jura matar seu irmão. E então Rivka pede para Jacó ir embora, para Jacó ir para Padanaram, para se casar lá, né? E ele não perder a vida nas mãos de Esaú. E Jacó obedece sua mãe. E o pai chama, e ele chama para abençoar seu filho. Porque Yitzhak, meus irmãos, ele não quer o mal de Jacó, pelo contrário, ele quer o bem do filho dele. Ele apenas tinha uma esperança que o Esaú fosse fazer techuvá. Tanto que quando Jacó volta para casa com seus 12 filhos, para casa de volta para a casa do pai, o pai volta a enxergar, Yitzhak volta a enxergar, Yitzhak deixa de ser cego. Quando ele enxerga os filhos de Jacó, e todos com ele na casa, na tenda, ele volta a enxergar. Baruch Hashem, Yitzhak deixa de ser cego. Então, essa cegueira, ela é temporária. Baruch Hashem. E no capítulo 28, Yitzhak chama Jacó e abençoa, e fala para ele não tomar mulher das filhas de Kidan. E para ir lá para a terra, né, da casa da mãe dele, para poder de lá tomar uma esposa. E ele obedece o pai e vai. E o pai novamente abençoa ele. Fala novamente que o Eterno vai abençoar e frutificar e multiplicar e ser multidão de povos. E dá a bênção de Abraão para ele. E dá para ele a descendência que o Eterno prometeu a Abraão. E envia ele. Quando o pai envia, não envia de mãos vazias. O pai envia ele com dinheiro, com comida, e a mãe dá um azeite para ele. Na próxima porção, a gente vai ver que ele chega puro lá, como fosse nada. Por quê? Porque o irmão dele envia o filho mais velho chamado Eliab, manda ir atrás do tio para matar o tio. E quando ele alcança o tio no deserto, o tio ele fala com o tio, que eu vou fazer? Meu pai mandou lhe matar, eu preciso honrar meu pai. E aí ele falou, existe uma maneira de você me matar, sem tirar minha própria vida, literalmente, que é me deixar pobre. Então, um homem pobre é um homem morto. Por isso que nós não devemos aceitar pobreza, meus irmãos. Miséria na nossa vida. A pobreza nesse mundo, a miséria, é a morte. Quem tem Torá, quem tem o Eterno, está vivo. Não é para aceitar pobreza, miséria. Baruch Hashem. Então, Jacó entrega para ele o dinheiro, entrega tudo, comida, e fica só com o potinho de azeite que a mãe lhe deu. E ele vai embora e deixa o tio à míngua, sem nada. Então, Jacó vai para a casa de estudo de Shem e fica 14 anos lá, estudando a Torá. Baruch Hashem. Olha o ensino desse homem. Ele, antes de ir procurar uma esposa, ele já tinha idade para procurar uma esposa. Mas antes de ir, ele faz uma imersão de estudo de Torá. Por isso que ele era chamado de perfeito. Por isso que ele foi escolhido para ser o Israel. Ele é Israel.
Ele é a primeira alma nesse mundo que revela a alma divina Israel. Ele, quando ele luta com Satã, na volta para casa, ele recebe o nome de Israel. E seus filhos são as tribos de Israel. E nós somos descendentes desse homem. E nós temos que honrar o Eterno através de honrar a memória de nosso pai Jacó. O comportamento desse homem, como ele enfrentava as situações da vida. Né? Ele quando ele vê que o irmão tem a primogenitura na mão, e chega no dia que o avô dele, Abraham, morre, e ele está cozinhando lentilhas para servir no enterro de Abraham, no velório de Abraham. O irmão tinha acabado de fazer uma bagunça no mato, tinha matado Nimrod, tinha tomado as vestes de Adam que Nimrod usava, as vestes que encantavam os animais. E chegou todo arrasado, cansado, porque tinha lutado com o exército de Nimrod e tinha vencido, porque ele era forte e destemido. E ele viu o irmão cozinhando a lentilha e ele falou, me dê um pouco desse negócio que você está fazendo. Jacó, esperto, porque Jacó não era trapaceiro. Jacó estava fazendo o tikkun. Jacó, ele tinha que enganar a serpente. Ele foi enganado pela serpente no Éden. Então, ele precisava agora enganar a serpente para tomar de volta sua bênção, sua primogenitura. A primogenitura era muito importante, porque se o homem, naquele tempo, fosse o primogênito, ele era o descendente a ser o sacerdote da família, o cabeça espiritual da família. E Jacó, ele prezava por isso, ele precisava disso. Então, ele fez uma troca, ele fez um termo, ele fez um... No texto bíblico está resumido, mas ele fez um documento e o Esav assinou o documento, passando então a primogenitura para ele. Jacó, em momento nenhum, fez trapaça com Esav. Jacó não é trapaceiro. Trapaceiro era Esav. Então, Esav come a lentilha e assina o papel. Jacó se torna primogênito de Yitzhak. Só que isso era entre eles dois. O pai não sabia. Ele não tinha falado isso para o pai dele. Ficou para ele. Por isso a bênção também pertencia a ele. E ele conseguiu também a bênção. Esse é o trabalho da nossa alma. É tomar de volta da serpente aquilo que ela nos roubou no Éden. Lembre-se, nasceram gêmeos, o mal e o bem juntos, dentro de um ventre. Para que a criação pudesse existir, o Eterno criou um espaço de escuridão. Primeiro aparece, então, a escuridão. Primeiro nasce Esav. Depois vem a luz. Depois vem Jacó. É assim que é. Se nós não estivermos dentro de nós ou fora de nós essa dicotomia, não tem como a gente fazer. A escolha, o livre-arbítrio está baseado em existir uma escolha. O livre-arbítrio só pode funcionar se tiver opção de escolha. E para que tudo funcione de uma forma natural e para mérito, para que nós alcançamos diante do Eterno o mérito, né? E não tenhamos por pão da vergonha, alcançar, então, o relacionamento com o Eterno, existe, então, a escuridão, existe Esav. E nós temos que fazer os acordos com a escuridão. Nós temos que fazer documentos. Nós temos que trocar, pegar de volta a primogenitura. Nós temos que pegar a bênção de volta. Nós temos que utilizar das táticas dos patriarcas e vencer. Fazer o nosso tikkun. Lembre-se, você precisa replicar. Você precisa fazer também. Não fique como os pagãos, achando que só um fez e que você não precisa fazer. Não. Todos nós temos que fazer o nosso trabalho. Todos nós precisamos nos elevar. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Lehi Traut.